Olá, eu sou Fábio Mariano, professor aqui da Escola Superior de Propaganda e Marketing, e é um prazer estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. E hoje nós teremos aí uma reflexão especial sobre o humanismo durante a pandemia e mesmo o humanismo pós-pandêmico. Vamos lá? Eu vou aqui compartilhar a tela com vocês, aonde eu vou mostrar alguns slides, né, para tornar nosso encontro mais ilustrado. Eu gosto sempre de utilizar as ilustrações. Muito bem, pandemia e humanização. Quem entre nós não passou por esse período de pandemia? Na verdade, quem entre nós não tem passado por esse período de pandemia? Olha que interessante, esse é um momento onde todos nós no mundo estamos conectados por essa mesma situação. Nós costumávamos dizer que nós, seres humanos, nos conectamos através da alegria, através das festas, ou mesmo através da morte, mas que nós temos culturas diferentes, modos diferentes. Com certeza, continuamos tendo nossa cultura diferente, nossos modos diferentes, mas nesse século XX temos esse grande aprendizado. Algo nos uniu, algo nos tornou comum, algo nos tornou um único grupo em torno de um único desafio, que é o desafio de vencermos o coronavírus, o desafio de vencermos a Covid-19. E isso nos fez, com certeza, refletirmos mais a respeito de quem nós somos e, principalmente, como nós chegamos até aqui. Existe todo um discurso que a pandemia nos humanizou ou está nos humanizando ainda mais. Será que isso de fato é verdade? Vamos discutir mais sobre isso. Por isso que nós estamos organizando aqui esse nosso encontro em 3 blocos. Onde estamos, né? E quais são os significados do Covid aqui para nós brasileiros? A gente se deparou com muitas notícias a respeito de como Londres, de como Estados Unidos, de como principalmente a Itália, a China administraram e estão administrando esse período, mas e nós aqui no Brasil? E para onde iremos? São 3 momentos, então, que nós iremos conversar juntos e é um prazer ter vocês aqui ouvindo, né, e também refletindo comigo. Vamos lá! Antes de tudo, nós precisamos entender como chegamos até aqui. Eu costumo dizer que a Covid-19 trouxe para nós um momento como se fosse um vestibular, uma FUVEST. E a FUVEST, ou o vestibular, ele avalia, é um tipo de avaliação que mostra como a gente está naquele momento, mas que, sem dúvida nenhuma, resgata todo o nosso passado, toda a nossa biografia, por vezes de modo muito cruel, onde a gente tem que se mostrar ali, né, em algumas horas durante aquela prova. Nós estamos passando por uma prova, nós passamos por uma prova mundialmente. E como é que nós chegamos nela? Para entendermos o hoje, é fundamental resgatarmos um pouquinho, né, o nosso passado recente. Na verdade, muitos costumam dizer que nós estamos na pós-modernidade ou na hipermodernidade. Nós estamos num momento entre eras. A gente mistura um pouco de modernidade, de pós-modernidade e de hipermodernidade. Nós somos essa mistura de um passado recente, de um presente que já está ali quase virando passado e de um futuro que já está chegando. A modernidade é o mundo da ordem, é o mundo da organização, é o mundo onde tudo é sistemático, é o mundo da hierarquia. Ela começa de modo mais forte no século XV e se estende até o século XIX. A modernidade foi o período das grandes descobertas, foi nessa época que os grandes navegantes saíram sem destino certo, atrás, né, de grandes terras, atrás de novas rotas, atrás de novos mercados. É o momento onde a gente passa a ter o controle sobre a vida.
E daí o sociólogo Anthony Giddens, ele tem uma analogia, uma metáfora que eu adoro. Mais do que uma metáfora, é, na verdade, um fato. O relógio, só na modernidade, a partir do século XV, o relógio se tornou um bem bastante acessível a todos, e através do relógio é que nós começamos a controlar a nossa vida e, claro, a vida alheia, não é? Que é o que mais a gente adora. A gente gosta muito mais de controlar os outros do que controlar a nós mesmos. Mas já pensaram nisso? Antes da modernidade, nós não tínhamos como controlar o nosso próprio tempo. Nosso controle do tempo era impreciso. A gente costumava falar ao pôr do sol, né? Na hora que o sol estiver ali, né, no centro, no horário do almoço, no horário de jantar, quando for noite, a gente se referenciava muito mais a partir, né, da luz solar. Imaginem, então, aqueles que já nesse tempo viviam em lugares, né, que pouco tem sol ou que tem um inverno muito rigoroso, a dificuldade, então, de se organizar durante o tempo. Mas se hoje nós temos uma agenda, se hoje nós podemos cronometrar, inclusive, o tempo dessa apresentação, é graças ao acesso ao relógio. O relógio aqui no nosso pulso, o relógio também no nosso celular, o relógio, né, na nossa parede, o relógio na nossa mesa, nos dá a possibilidade de nós termos o controle do tempo e a falsa ilusão que nós podemos controlar tudo. A modernidade trouxe as grandes revoluções, entre elas as duas principais. A Revolução Francesa, com seu princípio de igualdade, de fraternidade, de liberdade, e vem daí, até hoje, a nossa ideia de democracia, o nosso desejo por democracia. E a Revolução Industrial, que trouxe o aprendizado para nós de mecanização e sistematização, e principalmente de produtividade. A modernidade, ela é sólida, o relógio é sólido, não dá muita oportunidade para interpretações subjetivas, não é mesmo? 14 horas são 14 horas, 15 horas são 15 horas, né? Meio-dia e meia, é tudo muito sólido, é tudo muito concreto. E eu trouxe para nós 4 exemplos que nascem aí na modernidade e por vezes a gente nem percebeu, né? A prisão. Os presídios são totalmente estruturados, sólidos, cada um na sua cela, os grandes corredores, os controles. E se nós observarmos, a planta de um presídio é semelhante à planta de um hospital. Cada um no seu leito, os grandes corredores, os quartos divididos. E eu pergunto, a empresa que você está hoje ainda reproduz essa planta? Porque as empresas também, elas nasceram com uma planta semelhante a uma planta de um presídio, uma planta de um hospital. Pasmem, antes da modernidade não existiam os presídios, existiam os calabouços, lugares de tortura, em geral subterrâneos, meio escondidos. Existiam também as cadeias, né? Mas não necessariamente um presídio, que é um prédio com agrupamento de pessoas aprisionadas e todas elas sob controle. Antes da modernidade, nós não tínhamos os hospitais. As pessoas eram tratadas nas suas casas. E, claro, as fábricas, então, nem existiam. A empresa que você trabalha, a empresa que você lidera, ainda reproduz essa planta? E uma triste notícia, as universidades, as escolas ainda reproduzem a planta de um presídio. Cada aluno, cada grupo, cada turma na sua sala. A sala com uma porta, o professor em pé na frente, os alunos ali todos sentados, ouvindo ao professor. Ainda que tenham os disruptivos da vez, que se acham disruptivos simplesmente porque pedem para os alunos sentarem ao redor, fazerem um círculo, tem nada de disrupção nisso. A Grécia Antiga já fazia isso. Sócrates sentava numa pedra e tinha os seus ouvintes ao seu redor, e ele ali explicando, ensinando, e a gente está se achando disruptivo da vez. Talvez
nós ainda carregamos essas narrativas residuais, que é justamente aqueles hábitos que estão lá da antiguidade, a gente vem trazendo para nós. No lugar, os espaços na modernidade eram espaços fixos, ou seja, o chefe na sala dele, um assistente na sua própria sala ou na sua própria mesa, eu aqui falando, vocês aí ouvindo, cada um no seu devido lugar. Nós carregamos a modernidade ainda, né? Nós temos um fascínio por organograma. Por mais que nós nos sentimos os disruptivos da vez, a gente sempre pergunta, quem é o superior aqui? Quem é que manda aqui? Isso quem é que assina? Isso é uma estrutura totalmente organizada e sólida que a gente arrasta da modernidade. E, de repente, chegamos na pós-modernidade. A pós-modernidade, ela vem da segunda metade do século XX para cá, que é o mundo das grandes quebras, das rupturas. O mundo até antes da modernidade estava tudo muito organizadinho, ele era binário, tinha uma postura ali totalmente bipartida, uma parte do mundo era comunista, outra parte do mundo era capitalista. Aqueles que viveram nesse período vão se lembrar o Império Soviético, o Império Norte-Americano, e de repente, já na segunda metade do século XX, isto começa a ruir e tudo começa a mudar. Trouxe para nós também 4 exemplos desse mundo da pós-modernidade. As academias de ginástica. As academias de ginástica é onde a gente coloca o nosso corpo para desenvolver o desempenho, para se exercitar sobre o desempenho. É cada um por si. Por mais que a gente esteja fazendo uma aula em grupo, né, a verdade é que o desempenho depende de cada indivíduo. Mas também a academia de ginástica é um encontro entre todos os diferentes. Tem lá os homens, as mulheres, as faixas etárias mais avançadas, as faixas etárias mais recentes, os mais jovens. É o mundo do laboratório. A pós-modernidade nos trouxe o mundo dos diagnósticos, o poder de nós lermos o DNA, o poder de nós conseguirmos ver o invisível através dos instrumentais da medicina, que nós até então não tínhamos. E o império das compras. Nossa mente hoje já é voltada para comprar. A gente sempre pergunta, quanto é que eu pago por isso? Qual o preço disso? Eu agora compro online, eu agora compro offline. O império e o prazer das compras atinge o seu auge nesse mundo da pós-modernidade. O lugar, então, começa a se tornar múltiplo. Nós, antes, lá na modernidade, que nos deslocávamos de casa para o trabalho, do trabalho para o lazer, hoje, então, nós ocupamos os múltiplos lugares durante a pós-modernidade. No trabalho para a academia, da academia para a aula de idiomas, da aula de idiomas para a casa, de casa para o jantar, do jantar para o bar, do bar para a casa do crush e por aí vai. São múltiplos lugares. E a pós-modernidade nos trouxe uma disrupção mental de nós nos inspirarmos através dos modelos mentais, do mapa perceptual, dos mapas mentais. E daí a gente, nas empresas, saiu grudando post-it por tudo quanto é lado, se achando moderninho da vez, se achando disruptivo da vez, mas ainda carregando a estrutura do organograma totalmente hierárquico. Por mais horizontal que nós achamos que nós estamos, nós ainda perguntamos, quem é que manda aqui? Mas bem-vindos à hipermodernidade. A hipermodernidade é um mundo intenso no nevoeiro. Ela é inaugurada no século XXI, mais especificamente com a queda das torres. A queda das torres trouxe um aprendizado para nós. De fato, nós não conseguimos prever, gerenciar e controlar o futuro e muito menos o presente. A queda das torres foi totalmente uma surpresa para nós. O mundo assistiu a um ataque terrorista com uma abordagem de efeitos especiais hollywoodianos. E ali nós aprendemos que
nada está sob o nosso controle. A hipermodernidade é sim gasosa, porque nós não podemos conter e não podemos controlar o mundo em que estamos. Vejam aqui, olha, aqui eu tenho uma garrafa d'água, né? Bauman falou que a pós-modernidade é líquida, e a gente ainda fica falando que nós temos uma vida líquida. Amigos, já passou. Vamos apertar o botãozinho aí do upload, do loading, vamos nos atualizar, porque, na verdade, o mundo agora é gasoso para nós. O que significa isso? Eu não consigo ter o controle de colocar aqui, né, a vida, de colocar o gás. Assim como nós estamos enfrentando esse momento viral, que é invisível. Nessa hipermodernidade gasosa, eu costumo dizer que o século XXI trouxe para nós um momento viral. Vocês já pensaram o quanto nós utilizamos expressões da biomedicina? Nossa, minha propaganda viralizou. Isso não diz respeito ao DNA da marca. A gente mal sabe o que é DNA, é essa a verdade, e a gente sai reproduzindo essas expressões, falando o DNA da empresa, estou à procura de um candidato para uma vaga que tenha esse DNA, tem que estar no DNA dele. Amigo, minha amiga, mas nós mal dominamos a biologia, mas saímos por aí falando essas expressões. Isso porque o século XXI é o século do invisível, né? Assim como a realidade virtual, eu estou aqui num determinado local, mas ao mesmo tempo estou aí com vocês. Em cada vez que vocês acessarem esse vídeo, eu estarei aí com todo o afeto, com todo o acolhimento com vocês. Significa que os espaços, os lugares, eles agora não são mais controlados, nós transcendemos os lugares. Uma boa prova disso são os aplicativos, como também o Tinder. Ele é o exemplo disso. Como a gente consegue se conectar e mapear as pessoas que estão ao nosso entorno e nos conectarmos com ela. O mundo também trouxe esse abordagem virtual até mesmo para o nosso corpo. Nós já podemos implantar chips, tanto no nosso cérebro quanto no nosso corpo. Nós temos a inteligência artificial trabalhando para nós. Essa é uma sociedade disforme, onde o que está privilegiado são as sensações, a multiplicidade de tarefas, a multiplicidade de afazeres, a multiplicidade, inclusive, da vida, a multiplicidade de pessoas que nós nos conhecemos. Eu agora estou tendo a oportunidade de conhecer vocês e de vocês me conhecerem através de uma realidade virtual, através de uma transcendência de lugares. Eu estou levando o meu lugar, a minha casa até vocês, e vocês agora estão adentrando ao meu lar e ao meu coração. São os life occasions. A vida é cheia de ocasiões, de micro moments, como muito bem diz o Google. O momento de trabalho, o momento de café, o momento de postar, o momento do Insta, o momento do Face, o momento do LinkedIn. Ufa! E cada momento tem uma abordagem diferente. É um mundo repleto de incerteza. Às vezes é impossível encontrar um produto no supermercado. Imagina então em fim de mês. E com queima de estoque. Faltando 15 minutos pro fim do mundo. Agora imagina passar por tudo isso sendo cego. E quero nem ver. Ainda bem que a Skol inventou um carrinho de compras acessível para cegos. Olha só. Cerveja. É Skol, hein? Além de tudo, ele entende de cerveja. Carrinho acessível da Skol. Mais um jeito de abrir a roda da inclusão. Olha só essa campanha que interessante. É a respeito de um projeto da Skol, um projeto ainda em teste, para possibilitar que pessoas cegas possam comprar com total autonomia. Você já pensou sobre isso? A empresa onde você está é de fato inclusiva ou ela disfarça a inclusão? No mundo da hipermodernidade, no mundo das incertezas, nós incluímos.
Nós precisamos incluir, nós precisamos olhar, porque este é o mundo da inspiração, onde ainda nós carregamos aquela vontade hierarquizada de adorar um organograma e de perguntar sempre quem é que manda aí, né? Até porque nós brasileiros somos ainda muito Casa Grande Senzala, nós somos ainda muito coronelistas, nós adoramos um coronel. Inclusive, nós temos um ditado muito perverso que é: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem você está obedecendo? Quem você está incluindo? Que tal transformarmos esse ditado por manda quem inspira, manda quem é ético, manda quem é transparente e obedece aqueles que têm afinidade com os líderes. Não é? Porque estamos num mundo sem controle. Bem-vindos, então, a esse mundo pandêmico. Todos nós, sem exceção, enfrentamos e ainda temos enfrentado essa pandemia. Qual é o significado da Covid? Covid, o coronavírus, né, ele trouxe para nós uma realidade que é o mundo indoor e outdoor. Como sociólogo, eu então faço essa análise para vocês. O Covid separou o nosso mundo entre o indoor, porque é o dentro, ele nos confinou nas nossas casas, ainda que nem sempre o nosso lar fosse o lugar mais confortável, fosse o lugar mais aconchegante, fosse o lugar mais tranquilo, nós tivemos que ficar confinados na nossa casa por conta do distanciamento social. Até porque ele está no outdoor, ele está fora. O risco, a morte, a ameaça agora está do lado de fora. Está nos lugares sem controles. Nós não podemos, nós não conseguimos ver o coronavírus. Logo, todas as superfícies, o mundo outdoor é a ameaça, é o que nos oferece a morte. Nós estamos saindo dessa pandemia, ou de um momento, né, de confinamento, mas tenho a certeza, ninguém está saindo bem. Sim, a economia global está bastante afetada. A gente já vê vários países que tinham uma economia muito estável, também foram afetados. Um dos melhores exemplos é a Suécia. A Suécia não era uma das grandes economias, mas tinha uma economia muito estável e já começou a prever uma queda de pelo menos 8 pontos percentuais no PIB, o que é muito significativo. O Covid trouxe para nós uma realidade que nós já vivíamos, mas ele estampou ainda mais a exclusão. Como eu falei para vocês, é como se nós chegássemos para fazer um vestibular, de repente, estávamos preparados para esse vestibular, cada país mostrou o seu preparo. A realidade é que nós, brasileiros, estávamos pouco preparados. Dados que nós já tínhamos e já sabíamos, eles agora foram esfregados na nossa cara. Como, por exemplo, aqui no Brasil, nós não estamos necessariamente enfrentando somente Covid, mas muito mais exatamente, uma crise de saneamento básico. Metade da população brasileira não tem saneamento básico. Nós estamos falando em mais de 100 milhões de pessoas sem acesso a uma água devidamente potável, sem acesso a recolhimento de lixo, o que nos coloca no mundo bem antes da modernidade, né? Se a gente for pensar. Você é desses que você acha que nós brasileiros somos legais à vez, somos os simpáticos da vez, somos o povo que mais abraça, que mais acolhe? Aonde vocês estavam que não abraçaram, que não deram saneamento básico para todos esses milhões de pessoas? É isso que vocês chamam de abraçar? É isso que vocês chamam de povo feliz? Deixa metade da população sem recolhimento de lixo? Mas tudo bem, porque somos muito felizes. A conta chegou. E essa conta tem saído muito cara. Inclusive, o mundo se assustou com a dependência que tem da China.
90% dos equipamentos hospitalares, sejam de diagnósticos, respiradores, como também de tratamento contra o Covid, vem da China, 90%. As grandes economias, então, começaram a questionar essa dependência, não somente nesse aspecto hospitalar, mas também de outros, né? Nós não tínhamos nos dado conta do quão dependentes somos de determinadas áreas do mercado chinês. E o que a gente sabe, depender tanto assim não é bom, porque nós precisamos de autonomia. Assim como nós, na economia, precisamos de autonomia, é o exemplo que eu dei da autonomia que as pessoas cegas precisam para comprar, que da autonomia que as pessoas surdas precisam para se autolocalizarem e viajarem sozinhas no aeroporto. O aeroporto ainda anuncia os voos, anuncia oralmente. Nós sabemos que muitas vezes o que está ali, né, visualizado, sendo mostrado visualmente nos monitores, não corresponde à realidade, porque os voos mudam de portão, são anunciados oralmente e as pessoas surdas estão ali se orientando somente pelo que elas veem nos monitores. Vocês já pensaram nisso? Nós queremos sempre que as pessoas sejam autônomas, mas a sua liderança promove autonomia na empresa? Se nós não queremos ser tão dependentes da China, por que uma equipe de trabalho tem que ser tão dependente do líder o tempo inteiro? Nesse mundo pós-pandemia, nós ainda, né, saindo da pandemia, nós teremos algumas regras, estamos tendo regras e protocolos de higienização e de distanciamento. É um mundo novo e eu tenho repúdio à expressão novo normal, porque toda vez que utilizamos a palavra normal, nós patologizamos aqueles que não estão dentro dessa regra. O quanto você, como líder, coloca pessoas da sua equipe nesse universo da patologia? O normal é obedecer às regras. Mas que regras são essas? São regras de higienização? São regras de normatização? É assim que as empresas têm, de certo modo, colocado no mundo da patologia, no mundo dos não normais, as pessoas mais criativas. Muito cuidado com isso. Esse é o mundo que já mostra algumas possibilidades de vida nesse mundo poder. Chamado do novo normal.
Você acredita nesse novo normal? Você também é desses que acredita que não é preciso reinventar a roda. E você também é desses que fala, gente, tudo já foi inventado, a gente basta adaptar. Que bom que você não está na medicina, porque os médicos não acreditam nesse novo normal e hesitam em chamar isso de normal. Os médicos, eles chamam isso de uma situação extrema que nós temos que viver. E por isso que eles estão trabalhando arduamente para encontrar uma vacina. Sim, para reinventar o novo. Sim, para reinventar a roda. Porque nós não temos uma vacina ainda contra o coronavírus. Pois saiba que se os médicos pensassem como muitos gestores, nós estaríamos condenados à morte. Pois saiba que se a biomedicina pensasse como muitas empresas, que não é preciso reinventar a roda, nós estaríamos condenados a viver como nós vimos nesse vídeo. Os médicos não concordam com isso. Ainda bem. Eu estou com os médicos, hein? Ainda bem. O mundo indoor se tornou o nosso único refúgio. Mas será que os nossos lares eram os nossos refúgios de fato? Nós sempre acreditamos no lar, doce lar, que bonito. Mas, na verdade, o tempo que nós ficamos confinados, nós vimos que na primeira semana estava muito divertido, mas a louça venceu a pia, a louça suja se acumulou, e daí nós vimos que as tarefas domésticas não são tão divertidas assim. Que aquele lar docilar, né, tão encantado do mundo de Dorothy, no Mágico de Oz, no final da história, ou mesmo no final do filme, Dorothy diz, não existe um lar como o nosso lar. Para quem? Para quem? Sim, para quem? Você pensou nisso? Porque para uma boa parte da população, o lar significa o lugar da violência doméstica, o lugar da violência contra as mulheres, o lugar da violência contra as pessoas LGBTs. Muitas das pessoas LGBTs, lésbicas, gays, pessoas trans, elas não podem se expressar na casa delas, porque é ali que começa a exclusão. A própria família expulsa essas pessoas de casa e elas não podem ser quem elas são dentro de casa. Muitos de vocês já se pegaram falando, nossa, aqui em casa eu não posso ser quem eu sou, eu consigo ser quem eu sou fora de casa. E daí tivemos que viver dentro das nossas casas. Se você tem um quarto próprio, ainda que você divida esse quarto com o seu companheiro, sua companheira, se você tem um banheiro dentro da sua casa, saiba que você é um privilegiado porque você faz parte da minoria da população mundial. A maioria da população brasileira, ou pelo menos 40% da população brasileira, vive num espaço de, no máximo, 30 metros quadrados, que são divididos entre 6 pessoas. Logo, o confinamento não foi nada fácil. O espaço outdoor, o espaço de fora, é inclusive onde a gente exercita e emancipa as nossas identidades. O nosso eu durante o trabalho, onde a gente exercita nossa personalidade, a nossa persona de líder, a nossa persona de realizador. Na verdade, a gente sempre passou pouquíssimo tempo dentro das nossas casas. 8 horas do nosso dia, pelo menos, no trabalho. Para os privilegiados, né, que trabalham somente 8 horas. Ou você ainda é daqueles que tem o orgulho de dizer que trabalhou 12, 14 horas por dia. E quando nós perguntamos como está a vida, está super corrido, mal tenho tempo para mim. Que pena que você não tem tempo para você. Uma pena. Porque o coronavírus mostra que se você não tem tempo para você mesmo, é uma pena que talvez você já esteja nos seus últimos segundos. E
Eu tenho dito isso sem exageros. Se você diz que você não tem tempo para você, saiba que você ficou preso lá na modernidade. Aliás, acho que antes da modernidade, né? Porque na modernidade você já tinha o relógio para controlar e organizar o seu tempo. Que pena, que pena. Mas a verdade é que sempre passamos tão pouco tempo em casa, uma boa parte desse tempo dormindo, é essa a verdade. E nos finais de semana, a gente estava sempre muito mais no espaço outdoor. O Covid trouxe essa surpresa de termos que nos deparar com as nossas próprias casas. Mas também trouxe experiências muito positivas, como essa que nós estamos tendo, as lives, o mundo via Zoom, os encontros digitais, as reuniões digitalizadas. Isto sim irá continuar conosco e não terá volta. O mundo digital está a nosso favor. Mas muitos de nós caíram numa grande cilada, a maratona da produtividade. Eu mesmo acompanhei os mais diversos posts nas redes sociais, as pessoas falando: como é que você está aproveitando o seu dia a dia? Como é que você está aproveitando a sua vida? E agora, já nessa segunda semana de confinamento, já estou aqui no meu 18º curso, todos reproduzindo a busca por um alto desempenho. Pois é, logo mais o LinkedIn vai colocar um espaço lá para preenchermos. Realizações durante a pandemia. Calma, né? Nós não somos tão máquinas assim. A gente também pode relaxar e ter um período para nós e não somente sempre. Estou fazendo curso X, estou fazendo curso Y. Até porque a morte bateu à nossa porta. E aqui no Brasil, eu hoje, quando estou aqui falando para vocês, gravando esse nosso encontro, nós já temos mais de 1 milhão de infectados. A morte ronda, a morte nos espera nas ruas, no espaço outdoor. Sim, e a gente pensa: uau, que pesado. A morte sempre esteve presente, mas nós sempre fingimos que ela não existe. A consciência da nossa finitude é o que nos dá a real característica de humildade. É isso. Você diz que é bom ser humilde? Pois então, aceite, saiba que ser finito é o que nos faz humildes. Nós falamos tanto em como serão as compras pós-Covid, como será o consumo no período pós-pandêmico, e nos esquecemos que nós estamos hoje recebendo pelo menos 50 mil famílias com vítimas dentro das suas casas. Mas nós estamos tão preocupados como será o consumo. E não estamos preocupados em discutir e falar como vamos acolher, como vamos receber essas pessoas com histórico de morte nas suas casas. O coronavírus trouxe o espelho corona, ou seja, assim como na fábula de Branca de Neve, que a madrasta olha para o espelho e pergunta: espelho, espelho meu, existirá alguém mais bela do que eu? O corona trouxe um espelho para nós e nós perguntamos: espelho, espelho meu, tem alguém mais preparado do que eu? Para nós brasileiros, o coronavírus, o espelho do corona disse: desculpa aí, você é o último nessa fila do pão. Nós percebemos que nós não estávamos preparados, porque nós passamos por décadas e décadas excluindo as pessoas, deixando-as sem saneamento básico, inclusive nós mesmos repudiando e resistindo à digitalização. E veja como estamos agora. Tendo momentos de encontro digitalizado. Isso é muito bem-vindo. Pois bem, né? Veja só para onde iremos. Nós iremos ainda para momentos de manifestação, pedindo por inclusão.
inclusão daqueles que nós até então achávamos e chamávamos de diferentes. Nós precisamos dar representatividade para as famílias homoafetivas, para as pessoas negras, para as pessoas com deficiência, a aceitação religiosa. Durante esse período pandêmico, nós assistimos a manifestações nos Estados Unidos e que se espalharam por vários países a respeito da inclusão das pessoas negras. É escandaloso que chegamos no século XXI, que o Covid nos surpreende, nos pega de calças curtas, nós ainda agindo com violência contra as pessoas da minoria. Nesse sentido, o Covid, o coronavírus, ele, na verdade, foi um acelerador de tendências. É um acelerador de tendências. Ele não nos trouxe um cardápio novo de hábitos, mas ele acelerou tudo aquilo que nós repudiávamos. Ainda há muitos entre nós que repudiam o mundo digital, que insistem em dizer que nada como olho no olho, que insistem em dizer que as pessoas negras só não estão entre nós porque, na verdade, elas não fizeram por merecer. O coronavírus nos mostrou, então, o quanto nós estávamos enganados, o quanto nós ignoramos a precarização do trabalho das pessoas que fazem as entregas, que fazem os deliveries, que trabalham no autoatendimento, e nos mostrou que há vários países que ainda estão mergulhados na exclusão, na fome e na miséria. Nós, brasileiros, saímos dessa pandemia com uma desigualdade ainda mais reforçada. Mas, veja, há como nós administrarmos isso. Digitalize, humanize, atenda com acolhimento. O digitalizar não é simplesmente dar acesso à internet, não é simplesmente abrir um site, mas é também ter o modelo mental da digitalização. O mundo digital, ele é muito humano. Ele é um mundo onde as pessoas se mostram, ele é um mundo onde as pessoas abrem as suas vidas. Ele é um mundo, inclusive, de transparência, onde a gente começa a repudiar a fake news. Pois é, vamos, então, exercitar um mundo de transparência. Vamos enxergar o outro. Vejam só alguns exemplos onde o outro, as minorias, elas são incluídas no consumo. Como aqui, nesse exemplo de bonecas negras, ou mesmo a Lego, fazendo bonequinhos que remetem às pessoas com deficiência. A Barbie, que tem vários modelos, a Barbie gorda, a Barbie magra, a Barbie negra, a Barbie pedreira, a Barbie operária, a Barbie executiva. E vejam aqui nessa loja, no shopping em Moscou, a Gucci privilegiando aí as pessoas de idade mais avançada, mostrando que todos têm a sua oportunidade e o seu lugar. Mas não basta enxergar o outro, é preciso acolher o outro. Vejam só alguns dados que eu trago aqui de pesquisas realizadas através de cliente oculto em loja presencial, ainda no período pré-pandêmico, e principalmente no varejo. As pessoas negras, elas demoram pelo menos 7 minutos a mais para serem abordadas por um vendedor no setor de eletroeletrônico. Isso porque os vendedores olham para essas pessoas negras e pensam, acho que veio ver alguma coisa para o patrão ou para a patroa, né? Não tenho por que atender. Demoram 7 minutos a mais para serem abordadas. Isso é resultado de pesquisa de cliente oculto feito em mais de 300 lojas no Brasil, lojas que têm o setor de eletroeletrônicos, e durante 5 anos. Ou seja, são dados muito consistentes. Como também as mulheres demoram pelo menos 5 minutos a mais para serem abordadas no setor de eletroeletrônico. Sejam porque vendedoras ou vendedores dessa área
ainda continuam olhando para as mulheres como consumidoras que nada entendem desses produtos e que precisam do auxílio de um marido. E as mulheres negras, então, demoram 10 minutos a mais para serem abordadas por um vendedor no setor de eletroeletrônicos. 10 minutos a mais para serem abordados. 10 minutos é muito tempo, 10 minutos é praticamente uma vida. Nós estamos no momento de acolhimento, é preciso acolher. O quanto vocês, profissionais e gestores de RH, têm acolhido numa entrevista? Quando vocês fazem uma entrevista de seleção, e é principalmente uma mulher, vocês ainda têm aquela pergunta fatal: você tem filhos? Você pretende engravidar? Você pretende ter filhos? E como você faz para cuidar do seu filho? Como você faz para dedicar-se à empresa e também ao seu filho? Se seu filho tiver algum problema, você vai deixar uma reunião importante aqui na empresa para cuidar do seu filho? Vocês ainda fazem essa pergunta? Pois eu faço o desafio, então faço essa pergunta também para os homens. Perguntem para eles o quanto eles se dedicam para o filho, para a empresa, o quanto o filho atrapalha na dedicação para a empresa. Por que essa pergunta é feita só para as mulheres? Esse é o retrato de um Brasil colonial, ultrapassado e antigo e que não participa do século XXI. Pois saibam que nos Estados Unidos, na Europa, perguntas desse tipo são totalmente proibidas de serem feitas numa entrevista de seleção, pois são consideradas assédio moral e quase que um assédio sexual. Quando o homem diz numa entrevista que tem filhos, ele passa a ser um candidato mais valorado, porque acredita-se então que ele irá se comprometer mais porque ele é um provedor. Mas a mulher, quando diz numa entrevista que tem filhos, o valor dela cai, porque começa a se questionar o quanto ela irá se dedicar para a empresa. E se ela então diz que tem intenção de engravidar, talvez ela nem prossiga mais nas entrevistas. É hora de mudarmos. É hora de assumirmos o século XXI na nossa vida. É hora de construirmos uma empresa melhor e de assumirmos uma liderança inclusiva. É hora de acolhermos e é hora de cuidarmos. Porque nós estamos num mundo que não é somente um mundo de consumo. A pergunta não é como iremos consumir pós-pandemia? Como iremos trabalhar pós-pandemia? A pergunta é: como iremos acolher as pessoas? Porque estamos no mundo de pessoas. Eu sou Fábio Mariano, professor da ESPM já há mais de 15 anos. Sou responsável pelas disciplinas de cultura e consumo e de inclusão da diversidade nas organizações no nosso mestrado profissional em comportamento do consumidor. Vocês têm aqui na tela os meus contatos nas redes e será um prazer ter o acolhimento de vocês, recebê-los nas redes e manter sempre contato com vocês. Um grande abraço para todos e que vocês se sintam acolhidos para construir um futuro inclusivo. Sejam vocês líderes inclusivos. Um grande abraço para todos.